Meus amigos, um abraço para vocês desde a Venezuela do Sul, cada dia mais combalida, mais combalida. Bom, há alguns deputados, há um deputado, pelo menos um deputado, que está aí na correria, na busca de identificar os motivos irresponsáveis pelos quais o doutor Luiz Inácio não passou o cargo para o doutor Geraldo Alckmin, quando estava o doutor Luiz Inácio sendo cirurgiado por seguidas vezes no SPA, ou melhor dizendo, no Sírio-Libanês, na unidade de São Paulo. Doutor Roberto Calil de Deus, o senhor é um homem, o senhor é a nossa esfinge de jaleco branco e está fazendo escola. Há tantas respostas que o senhor e a sua instituição têm a dar à população e talvez um dia, por força da lei deste país ou do que resta dela, vocês ainda o farão. Ainda o farão. Pois é. É Natal, doutor Roberto Calil de Deus, e o espírito natalino brasileiro suplica, fale a verdade ao povo, doutor Calil de Deus. Como opera milagres tão inacreditáveis? Tão inacreditáveis. Muito bem, mas esse deputado, como a maioria de nós que tem tico e teco, se põe a pensar, tico e teco se põe a duelar em nossas cacholas. Por que é que o homem cirurgiado, submetido a sedativos, supostamente, ninguém viu, submetido a anestesias, portanto, esse homem, e supostamente era tudo imprevisível quando ele entrou lá, né, não se sabia se ia sobreviver, aliás, sempre vai sobreviver, pelo menos até 120, 130 anos. Como é que um homem, as pessoas falam, e com razão, o sujeito vai ao dentista, toma anestesia, olha, cuidado, não vai dirigir e tal, não sei o quê. O sujeito usa uma pomadinha, pomadinha para uma infecção na pele, uma alergia na pele, cuidado, não vai manejar máquina pesada, dirigir, etc. Como é que o sujeito estava dirigindo o país, assinando atos, contratos, etc., nessa semana que passou no Sírio-Libanês, quando não estava sendo operado com uma broca em seu crânio, estava anestesiado, estava sob efeito de anestesia, do pós-anestesia, sedado, portanto, com a sua capacidade cognitiva de entendimento, de resolução, de decisão comprometida. É porque nós estamos, pelo menos parte de nós, nos deixando levar por esta mídia, que não há um adjetivo para classificar essa mídia com o devido merecimento. E não se assanhe, não coloquem aí nenhum adjetivo, não. Prejudica o canal. Então, veja, o correto e o constitucional, a ninguém respeita mais a Constituição, seria esse sujeito ter passado o cargo ao Geraldo Alckmin. Por que não passou? As pessoas perguntam, será que é porque ele não manda em nada, ele é um fantoche? Revista Oeste, por que Lula não passou o poder para Alckmin? Deputado Evaí de Mello, do PP do Espírito Santo, afirma que o petista se recusou a transmitir o cargo ao vice-presidente da República. O deputado federal Evaí de Mello, PP Espírito Santo, apresentou um requerimento de urgência para ouvir os ministros Paulo Pimenta, num dos outros refresco, e Rui Costa, da Casa Civil, com o objetivo de esclarecer os motivos de Lula não ter transmitido o cargo para o vice-presidente Geraldo Alckmin durante sua internação na UTI do Hospital Sírio-Libanês São Paulo. O presidente foi internado às pressas e tal, no início do mês, em virtude de uma hemorragia intracraniana causada por uma queda que sofreu. Isso aí todo mundo já sabe, é a versão oficial. Em entrevista ao Oeste, Evaí de Mello afirma que a postura do petista que se recusou a transmitir o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. O deputado afirma que trata-se de um desrespeito gigante às normas constitucionais e à democracia, por óbvio. Continuou o deputado, isso é uma afronta à estabilidade institucional do país.
Até a Janja já substituiu Lula cumprindo agendas, mesmo sem cargo nenhum no governo. Eu diria mesmo, sem ter sido eleita para nada. Essa decisão demonstra, sem sombra de dúvida, que Lula não confia no seu próprio vice. O parlamentar diz ser necessário ter respostas concretas e plausíveis sobre essa situação. E para isso é necessário cobrar explicações do ministro Rui Costa e Paulo Pimenta. O que explica essa postura? Pergunta ele. Será medo de que Alckmin exponha a falta de unidade dentro do governo? Ou é simplesmente mais um exemplo de centralização de poder nas mãos do PT, colocando os interesses de um partido acima dos interesses do Brasil? Evair de Mello ainda destaca que os ministros de Lula precisam dar explicações que demonstrem fundamentos jurídicos e administrativos para embasar essa decisão absurda que diz respeito à lógica, às normas constitucionais e à confiança que a população deposita nas instituições democráticas. Segue ele. A população exige transparência e nós não podemos tolerar atitudes que coloquem o Brasil à mercê de desmandos e vaidades políticas. Estaremos vigilantes, cobrando explicações e defendendo a preservação das nossas instituições contra esse tipo de manobra, acrescentou o parlamentar. Só se esqueceu de acrescentar o nobre parlamentar, que pelo menos está se movimentando, mas ele apenas se esqueceu de acrescentar que o parlamento, infelizmente, já não gosta de respeito, já não gosta de credibilidade. Eu não estou falando apenas junto à população, não, que isso é de menos, que ninguém respeita a população mesmo. Estou falando que o parlamento, o Congresso Nacional, as duas casas, não gosta de credibilidade junto aos outros dois poderes. O Poder Judiciário se agigantou de uma forma tão assombrosa no Brasil, que isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem. O que quero dizer com isso? Que isso vai acabar em tudo, menos em democracia. Porque isto não é democracia. A Constituição, e ela tem muitos defeitos, mas nisso é uma qualidade, ela prevê convívio harmônico e independente entre os três poderes. Quando um poder se agiganta e passa a comer o outro, sem trocadilho aqui, isto é ativismo judicial e a Constituição não permite isso, porque a convivência entre os poderes tem que ser independente e harmônica. Se tem um poder que se agiganta, transforma um em subserviente. O Judiciário, por meio do STF, está transformando o Executivo em subserviente, um fantoche. E passa a descredibilizar o Legislativo. Isto é ativismo judiciário dos mais irresponsáveis, ou talvez o mais irresponsável já visto na face das instituições. Isso é inconstitucional. Porque eu tenho dito, todo ativismo judiciário é inconstitucional. Porque a Constituição prevê o contrário desse tipo de coisa. Então, todo ativismo judiciário é antidemocrático. Nós estamos vendo no Brasil, estão alimentando a democracia e, infelizmente, esfacelando a democracia. É por isso que nós estamos vendo isso. Aliás, querem um exemplo concreto para terminar o vídeo? Calada da noite do ano. Na calada da noite do ano. Essas importantes votações atinentes a cortes de gastos, etc., que o governo tanto precisava, conseguiram convencer o Centrão, principalmente o Congresso Nacional, as duas casas, a votarem isso. Prometeram emendas. Aí você pode falar, essas emendas e tal. Bom, é o jogo. Mude o jogo, então. O governo armou uma cilada. Parece que sim, para os deputados e senadores. Prometeu a destinação de emendas, dinheiro, e para votar, eles votaram, o PSOL, que bonito é, entrou com uma ação e Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas. Flávio Dino, por que não suspendestes antes de os deputados e senadores darem o que vocês queriam? Foi uma armadilha, parece. Eu digo parece. Foi uma armadilha, parece. Eu repito, eu digo parece. A mulher de César, Flávio Dino,
Não basta ser, tem que também parecer. Isso vale bastante para o judiciário. Isto vale bastante para o judiciário. É uma pena que o judiciário esteja tomando esse caminho. Da cúpula, individualmente por meio de juízes de primeiro grau, em tribunais estaduais de justiça. Agora mesmo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde se opera um dos maiores escândalos deste país, de venda de sentenças, de vendas de acórdãos, etc., por parte de desembargadores. Há áudios cabulosos de desembargadores. A presidenta daquele tribunal do Mato Grosso, ainda assim ela resolveu dar um vale-ceia de R$10.000 para cada integrante do tribunal. Já depositou na conta. Interessante é que o Conselho Nacional de Justiça, cujo presidente também é o Luiz Roberto Barroso, o CNJ, mandou que suspendesse o pagamento. Pensa que o TJ do Mato Grosso voltou atrás? Não, fez o pagamento. Desobedeceu o CNJ. O que o CNJ vai fazer? Provavelmente nada. Vai falar fino. Tem falado muito grosso o CNJ com juízes que apenas se expressam nas redes sociais. Né? Tem aposentado compulsoriamente juízes. CNJ. Controle externo do judiciário. Que lindo. E quem é que controla? É para inglês ver? A resposta você vai dar. É isso. Aonde vamos parar com isso? Na selva. Mas Barroso diz que os incivilizados é a maioria da população que não é de esquerda, que ele vai recivilizar o Brasil até o final do seu mandato na presidência do STF, novembro de 2025. Vão fazer como no Canadá, onde até o professor universitário Jordan Peterson, por pensar diferente do pensamento woke, foi condenado a se reeducar, ou seja, a pensar como pensa o sistema woke. Não vai demorar muito para isso chegar no Brasil. Aliás, isso já está sendo aplicado no âmbito de vários desses acordos aí de não persecução penal que o pessoal do 8 de janeiro teve que fazer, quem aceitou. Eles têm aula de reeducação constitucional, ou seja, eles têm que aprender a Constituição segundo o olhar dos ministros do CTF, da STF. Isso é democracia, não é aquela outra coisa que eles gostam de dizer que é. Dê seu like, inscreva-se como membro, comente, compartilhe.